Bom dia, gente. Então, continuando, norma 12, vamos falar agora sobre as condições desfavoráveis, impossibilidade de desembarque e embarque do prático, certo? Declaração de impraticabilidade e recusa, ok? Tudo nessa aula. Então, são temas bem simples, bem pequenos, mas são importantes, ok? Então, começando a falar sobre condições desfavoráveis. Condições desfavoráveis ao que? Ao serviço de praticagem. Então, o que seriam condições desfavoráveis ao serviço de praticagem? Seriam condições meteorológicas, condições meteorológicas adversas. Por exemplo, o mar está muito agitado, tiver uma corrente muito forte, acidentes ou fatos de navegação, uma condição desfavorável. Então, por exemplo, um navio está entrando no porto, está entrando no canal e sofre um acidente ali. É uma condição desfavorável ao serviço de praticagem, certo? Implica numa perda da eficiência do serviço de praticagem, quer dizer, as condições desfavoráveis. Deficiências técnicas do navio ou da tripulação. Então, por exemplo, um navio com duas hélices e uma das suas hélices não funciona. Então, o prático não vai poder auxiliar, permitir que aquele navio faça uma faina de praticagem. Tem uma navegação de praticagem e manobras de praticagem. Ok? Então, o prático, ele vai ver essas condições favoráveis, ele que vai estar lá no mar vendo se tem condições meteorológicas ruins, se tem algum acidente, algum fato na navegação, e se tem uma deficiência técnica do navio ou da tripulação. E ele vai comunicar isso a quem? Ele vai comunicar isso ao CPDLAG. Entende? Então, o prático, ele está no mar, ele está vendo o que está acontecendo. O CPDLAG, ele está lá na Capitania dos Portos, ele não está vendo o que está acontecendo. Está na Capitania dos Portos, delegacia ou agência. Ok? Então, o prático vai ver e informa ao CPDLAG o que está acontecendo. Fala assim, pô, Capitão dos Portos, tá uma condição meteorológica aqui muito ruim para acontecer a faina de praticagem. Essas informações que o prático vai dar ao CPDLAG, junto com informações, por exemplo, de armador, de outras instituições, certo? Náuticas, vai embasar, subsidiar a ratificação do CPDLAG para declarar impraticabilidade dos serviços de praticagem, certo? Ok? Então, ele vai autorizar que o serviço de praticagem deixe de ser prestado. O serviço de praticagem vai poder recusar um serviço. Na verdade, vai dever recusar um serviço se tiver essas condições e o CPDLAG subsidiado com essas informações que vários canais vão dar a ele, e um desses canais é o prático, as entidades de praticagem, ele vai declarar impraticabilidade, impedindo a entrada e saída de embarcações. Certo? Só que essa declaração de impraticabilidade que compete ao CPDLAG, ela tem algumas divisões, certo? Ela pode ser total ou parcial. Então, ela pode ser total. Quando ela vai ser total? Quando a realização de qualquer faina de praticagem for desfavorável, certo? Não vai ocorrer qualquer faina de praticagem, uma impraticabilidade total. Qualquer coisa não pode ser feita. Só que a parcial é diferente, o próprio nome diz. É quando restrições à execução de faina de praticagem se aplicarem tão somente a determinados locais. Então, não a zepa inteira, vamos dizer assim, ou às vezes só um tipo de navio, navios maiores ou navios menores, navio que tem tais condições, certo? Alguns tipos de manobras. Então, a total é qualquer tipo de navio, de local, de manobra e navegação vai ser desaconselhada. Já a parcial, algumas vão ser desaconselhadas e contra outras vão poder continuar ocorrendo. Então, essa declaração de impraticabilidade, nem sempre ela é, vamos dizer assim, taxativa, que para totalmente serviços de praticagem. Pode continuar uma parte do serviço sim, em algumas certas condições. Ok? E a NPCP, NPCF, que são normas de cada porto, CP, Capitania dos Portos, certo? Normas pontuais da Capitania dos Portos, ok? Elas deverão conter
definições dos parâmetros para declarar impraticabilidade. Então vamos dizer assim, se o vento estiver maior que 30 nós, vamos declarar impraticabilidade total. Pô, o vento 30 nós é um vento forte pra caramba. Entende? Se o mar estiver de tal jeito, declara impraticabilidade. Isso vai estar na NPCP. Então, o prático, sabendo que já foi extrapolado esses parâmetros, vai informar ao capitão dos portos, ao CPDLAG, e ele, embasado com essas informações, que os serviços de praticagem, que os práticos, as entidades de praticagem, junto com outros canais, vão dar a ele, e embasado na NPCP, NPCF, vai declarar impraticabilidade, que pode ser parcial ou pode ser total. Ok? E também essas mesmas normas NPCP e NPCF deverão conter procedimentos específicos para os meios de comunicação a serem utilizados para informar a impraticabilidade da ZP. Então, vão ter que informar as embarcações que querem entrar no porto, as embarcações que vão sair do porto, informar as entidades de praticagem, os práticos individuais, vão ter que informar os armadores. E como isso vai ser informado? Isso compete a NPCP, NPCF, que vai dizer como vai ser feito isso. Isso vai ser feito em Inmarsat, em telefonia normal, radiotelefonia, vai ser feito em VHF, como vai ser feito para cada uma das pessoas. Então, por exemplo, uma embarcação pode ser contactada da impraticabilidade da ZP de uma forma, às vezes o armador tem que ser contatado de outra, às vezes as entidades de praticagem de outra forma. Entendem? Ok? Então, já falamos sobre condições desfavoráveis e declaração de impraticabilidade, que são temas bem unidos, ok? Então, agora vamos falar sobre a impossibilidade de embarque do prático. Depois vamos falar sobre a impossibilidade de desembarque do prático, ok? Então, impossibilidade de embarque do prático, o navio, vamos supor tal situação aqui, ó, de novo. Aqui está o porto. E aqui está um navio que quer entrar nesse porto e ele está esperando o prático, certo? O prático vai vir com sua lancha e embarcar aqui. Só que se esse embarque estiver impossibilitado pelas condições desfavoráveis, condições marítimas, acidentes, fatos de navegação, por exemplo, o que vamos fazer? Ok? Então, quando as condições desfavoráveis, as condições meteorológicas ou estados do mar impedirem o embarque do prático com segurança, claro, o prático tem que embarcar com segurança, não podemos causar um acidente de uma vida humana, que é o do prático nessa condição. O comandante da embarcação, sobre sua exclusiva responsabilidade e mediante prévia autorização da CPDLAG, poderá demandar a ZP até um local abrigado que permita o embarque do prático, observando orientações transmitidas pelo prático de bordo da lancha de prático. O que ocorre na realidade? Ocorreu a impossibilidade do prático embarcar naquele local. O prático vai fazer? Vai entrar em contato com o comandante da embarcação, diretamente da sua lancha, ele vai estar na sua lancha, o prático vai entrar em contato com o comandante da embarcação, vai dizer, eu não consigo embarcar. Ou se já saber antecipadamente, mas normalmente acontece assim. O prático vai dizer, eu não consigo embarcar. O comandante da embarcação vai pedir ao CPDLAG para que possa embarcar o prático em um local diferente daquele ponto de espera de prático, certo? E quem normalmente vai dizer qual vai ser esse ponto, vai ser o prático, porque o prático é o servidor, a pessoa que trabalha e é especialista naquela ZP. É quem conhece mais, quem conhece vai falar, pô, se a gente for para tal local que é fora do ponto de espera do prático, eu vou conseguir embarcar. É o prático, e além disso, o prático que sabe se ele vai conseguir embarcar ou não. Ok? Mas isso é de responsabilidade do comandante da embarcação, que pede ratificação ao CPDLAG. Ok? E agora na situação contrária. Se o prático foi lá, por exemplo, o navio quer sair do porto. O prático subiu, embarcou na embarcação no porto, retirou a embarcação do porto, ou de um canal, um rio. E quando ele vai desembarcar na sua lancha, ele não consegue. Tem uma condição desfavorável. O que pode acontecer? Pode levar a outro lugar, o prático vai falar, vamos estar ao local que minha lancha vai lá e ali é mais seguro, eu posso desembarcar, da mesma forma, certo? Então pode fazer a mesma coisa, ir no local mais seguro com autorização prévia do CPDLAG e de responsabilidade do comandante da embarcação.
ok? E se não for possível, mesmo assim, o prático foi em nenhum local da ZP, em nenhum local ali próximo, o prático vai conseguir desembarcar. O que vai acontecer? O prático vai seguir viagem com o navio. Ok? Então o prático está lá, não tem como descer da embarcação, a lancha de praticagem não tem como pegar ele. O que vai acontecer? O prático vai ir com viagem com o navio, certo? Quando estiver no próximo porto, o comandante da embarcação vai prover os meios necessários para que esse prático retorne à sua casa, onde ele trabalha, certo? Então, por exemplo, um caso que aconteceu, que eu soube desse tempo que aconteceu, um prático de São Paulo, aconteceu as condições favoráveis, não pôde desembarcar, foi até Salvador. Quando chegou em Salvador, buscaram ele e trouxeram de volta para São Paulo, para Santos. Entende? Então, por isso mesmo, o prático deve ser sempre portar documentos, passaporte, roupas e etc. Porque se o comandante da embarcação pedir prévia autorização ao CPDLG que nessas condições o prático não consegue desembarcar e o CPDLG ratificar, ele vai partir para o próximo porto junto com a embarcação. Ok? E quando o prático estiver dentro da embarcação, ele deverá ter acomodações iguais a de um oficial de navegação. Ok? E o que acontece, por exemplo, já falamos sobre condições favoráveis, já falamos sobre possibilidade de embarque, possibilidade de desembarque. Pô, gente, até agora o prático está fazendo de tudo para trabalhar. Pô, eu não consigo embarcar, então vamos para tal local, vamos fazer isso, porque ele quer trabalhar. Mas se o prático se recusar a trabalhar, falar não vou atender, ou, por exemplo, sua lancha não funcionar e não for atender. Por exemplo, teve um caso que eu soube de um prático que lá em São Sebastião, em São Paulo temos duas empresas de praticagem. Temos uma que é maior, certo? Que tem vários práticos, que tem sócios lanchas próprias, e tem outra que contrata aluga lanchas de outras empresas, lanchas homologadas, certo? E em uma das condições, o prático não tinha lancha, essa lancha que ele contratava não estava disponível, estava quebrada. Então como ele ia chegar na embarcação? Então ele não tinha as condições, não tinha a lancha, então ele teve que recusar o serviço de praticagem, estando em período de escala. O que aconteceu? Houve o instauramento de um inquérito administrativo pelo CPDLG, certo? Porque aquele prático recusou um serviço de praticagem, uma faina de praticagem, certo? Então, foi instaurado um inquérito administrativo segundo a LESTA, que a gente vai estudar, que é a Lei do Tráfico Aquaviário, que a gente vai estudar mais para frente, certo? Para apurar responsabilidade e fundamentar as penalidades cabíveis, se for o caso, certo? Então, gente, era nossa aula de hoje, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então é isso, um beijo, bons estudos, abraço e tchau!